Obrigado. Bom dia, conselheiros. Vamos dar início, então, à sessão da manhã do dia 28 de julho de 2021, desta primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão de julgamento do CARF. A turma está completa, mesma composição, mesma ordem de votação, conforme foi no dia de ontem. Para esta sessão estão pautados os processos 184 a 228, sendo que há 26 processos que são de lotes de repetitivo. Foram retirados de pauta, eu vou enumerar os itens, e sendo paradigmas os respectivos processos do lote. Foram retirados os itens 184, 210, 212, 217, 218 e 224. Portanto, 13 processos aptos a julgamento nessa sessão. Foi solicitado sustentação oral em relação aos processos dos itens 219, 220, 222 e 223, todos eles da mesma empresa. A empresa é Usina Ouro-Oeste Açúcar e Álcool. Para tanto, eu peço que o apoio convoque o patrono que fará a sustentação oral, Dr. Jorge Luiz de Brito Júnior. Vamos aguardar a entrada na sala do patrono. Farei a convocação, presidente. Item 219, doutor Jorge, seu processo será justificado. Por favor, introdução na sala de julgamento. 219 a 223. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Olá, bom dia. Olá, bom dia, doutor Jorge Luiz. Seja bem-vindo à turma. Nós vamos dar início ao julgamento para o item 219 da pauta, da usina Ouro-Oeste, relator conselheiro Leonardo Andrade, no qual foi solicitado sua participação com sustentação oral. São 4 processos. O relator dirá qual a ordem que ele vai seguir. Após a leitura do relatório, então, lhe será concedido o tempo para a sustentação oral. Com a palavra, então, conselheiro Leonardo, item 219, ou por indicado, da usina Ouro-Oeste. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vamos pela ordem, presidente. Pode ser pelo 219 mesmo. Vou iniciar a leitura do relatório. Trata-se de despacho decisório eletrônico que deferiu parcialmente pedido de restituição, ressarcimento e homologou compensações declaradas até o limite do crédito requerido, não havendo crédito remanescente passível de ressarcimento. Devidamente cientificada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ e apresenta a seguinte ementa, eu transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese os seguintes argumentos. O acórdão recorrido seguiu a premissa adotada pela fiscalização de que as aquisições, insumos utilizados na etapa agrícola, a qual em conteste compõe o seu processo produtivo, não estariam relacionados com o produto final, açúcar e álcool. A interpretação restritiva defendida pelo acordo se apoia na premissa equivocada de que apenas os bens e serviços consumidos no processo produtivo é que fariam jus a créditos de PIS e COFINS.
Na jurisprudência mais atualizada do CARF, tem prevalecido o entendimento de que deve-se considerar como insumos aqueles gastos que, conquanto não participem diretamente do processo produtivo, sejam a ele essenciais. O critério para fins de definição do conceito de insumos para a legislação do PIS/COFINS deve considerar o vínculo do dispêndio com a obtenção de receitas tributáveis, sendo que, nesta análise, é fundamental levar em consideração as peculiaridades de cada processo. O CARF possui precedentes jurisprudenciais favoráveis sobre a sua cadeia produtiva, produção de açúcar e álcool, os quais reconhecem o direito do contribuinte a créditos de PIS e de COFINS em relação aos gastos com a fase agrícola, cultivo de cana-de-açúcar, quanto às empresas que industrializam açúcar e álcool. Em resumo, a sua cadeia produtiva consiste nas seguintes etapas: 1. Preparo do solo. 2. Plantio. 3. Manutenção da lavoura ou tratos culturais. 4. Colheita. 5. Transbordo. 6. Recepção da cana-de-açúcar, que tem os subitens: fabricação do açúcar e calagem e aquecimento e decantação, evaporação, fabricação do álcool, aquecimento, decantação, resfriamento, preparo do mosto, fermentação, vinho, centrifugação, destilação, retificação, álcool hidratado e armazenagem. Gastos com aquisição, plantio de cana-de-açúcar, gastos com reservatório de álcool e armazenagem de açúcar, gastos com combustíveis e lubrificantes, gastos com controle de produção, gastos com tratamento de água, tratamento de efluentes, gastos com geração de vapor e energia elétrica, gastos com captação em redes e tanques de vinhaça dão direito ao creditamento das contribuições. Serviços empregados no preparo do solo, cultivo e transporte de cana-de-açúcar, serviços empregados na estação de tratamento de água, empregados na geração de vapor e energia elétrica, empregados na captação e reaproveitamento da vinhaça também geram direito a crédito das contribuições. Aluguéis de equipamentos, concessão de mão de obra e aluguéis de veículos, por essenciais ao processo produtivo, fazem jus a créditos de PIS e COFINS, ao contrário do que entendeu o acordo recorrido. Créditos relativos a bens do ativo imobilizado não recaem somente sobre máquinas e equipamentos, ao contrário do que afirma a fiscalização, mas também sobre outros bens incorporados ao imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda. A grande maioria dos itens se refere à construção de um difusor, que consiste em um maquinário que se agrega às estruturas físicas do parque industrial da recorrente, sendo que tal maquinário é utilizado para extrair sacarose da cana-de-açúcar. O difusor é claramente vinculado à etapa estritamente industrial, usinagem. Outros itens que também figuram na tabela de ativo imobilizado incluem a construção de caldeira, destilaria, preparador de caldo, fábrica e armazém de açúcar, reservatório de álcool, enfim, itens claramente vinculados à usinagem da cana, fabricação de álcool e açúcar. Há ainda a construção de itens cuja funcionalidade no processo produtivo já foi explanada anteriormente: laboratório de teor de sacarose, geradores de energia elétrica, estação de tratamento de água, receptores e distribuidores de vinhaça. Quanto a alguns itens, como fabricação de caminhões e outros implementos agrícolas, convém esclarecer que se trata de montagem de veículos e tratores, que consistem em acoplamento de adereços para fins de adaptar os veículos à agricultura canavieira. Segundo o acordo recorrido, os registros contábeis retratariam peças e não máquinas e equipamentos, e por conta disso, supostamente seria indevida a apuração de créditos com a aplicação da proporção 1,48, pois não se amoldaria a previsão do artigo 3º, inciso 6, parágrafo 14 da Lei 10.833. Raciocínio equivocado, pois são bens destinados ao ativo imobilizado e utilizados na produção de outros bens. Por se tratar de bens que se agregam às estruturas industriais, estes se amoldariam, em último caso, ao conceito de benfeitorias em edificações empregadas nas atividades empresariais. Se não classificadas como bens do ativo imobilizado destinados à produção de bens destinados à venda, essas estruturas consistem, no mínimo, em edificações utilizadas na atividade da empresa, por se tratar de bens imóveis na acepção jurídica do termo por sua agregação ao solo, artigo 79 do Código Civil. É possível o aproveitamento dos créditos presumidos de insumos de origem vegetal, cana-de-açúcar, de que trata o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 10.925. A autorização para ressarcimento dos saldos acumulados do crédito em questão foi incluída por meio da MP 517, de 30 de 12 de 2010, a qual alterou a redação da Lei 12.350, acrescentando-lhe o artigo 56A. O parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 56A, limitou temporalmente a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados
entre 2009 e janeiro de 2010, sendo que os pedidos de ressarcimento referentes a esses créditos poderiam ser apresentados a partir de janeiro de 2012. Embora tenha requerido o ressarcimento em 29 de janeiro de 2010, fato é que o limite temporal estabelecido pela Lei 12.350 já foi superado, isto é, a recorrente já passou a fazer jus aos créditos em questão a partir de 1º de janeiro de 2012. Exigir a nova apresentação de PERDECOMP de crédito ao qual faz jus é incorrer em excesso formalismo, com custos para a administração, que teria de processar nova declaração, emitir novo despacho, ao passo que todos os elementos necessários à análise do crédito já se encontram à disposição nestes autos. Embora tenha havido falha formal, impõe-se o reconhecimento dos créditos, uma vez que o limite temporal já foi superado e faz jus aos créditos presumidos em questão. É o relatório, presidente. Doutor, eu tenho 15 minutos para a sua sustentação oral. A palavra. Perfeito. Eu posso compartilhar aqui, né, apresentação, né? Sim. Os senhores estão visualizando ou não? Não. Não. Agora sim. Perfeito. Então, senhores, bom dia. Eu agradeço a palavra. Eu pretendo aqui ser bem objetivo, né? Essa discussão de conceitos de insumos é bastante conhecida do CARF, certamente dessa turma, e eu vou aqui fazer alguns esclarecimentos pontuais, né? E tentar ser objetivo na análise aqui. Bom, aqui o assunto principal envolvido nesse processo é aquela chamada discussão do insumo dos insumos, né? Que são setores em que há uma integralização vertical da produção do insumo essencial, do insumo específico, né? Da atividade, no caso aqui é cana-de-açúcar, que é o insumo específico da produção de açúcar e álcool, né? E existia um posicionamento da Receita de segregar essas atividades para fins do crédito PIS/COFINS, né? Então, ela não considerava a etapa agrícola como parte do processo que com a devida vênia, é um processo de natureza agroindustrial, né? Então, é essencial a cana-de-açúcar para a obtenção do produto final, açúcar e álcool. Então, basicamente, essa discussão. Nós temos aí o parecer normativo COSIT 3 de 2018, que veio na esteira do STJ, né? E deixando bem claro essa questão de que realmente subsiste o direito aos créditos nesse tipo de contribuinte que tem a integralização da produção do seu insumo, né? Que é o caso aqui. Estou compartilhando o material errado, um instante. Tá. Vocês estão visualizando aí, né? Desculpa, tive um problema técnico aqui. O arquivo que eu estava projetando era o errado. Bom, então aqui está bem claro, né, que o fundamento principal do auto é essa glosa dos gastos da fase agrícola, né? Aqui tem precedentes
da Câmara Superior, né? E já período posterior aí ao parecer normativo, que reconhece o direito a esses créditos, né? Inclusive dessa turma, né? Aqui acho que é desnecessário maiores comentários. Bom, de uma forma geral, o fiscal ele glosou todas as máquinas, tratores agrícolas, né, utilizados no processo de produção da cana, inclusive suas partes e peças e custos de manutenção, né? Então, são vários equipamentos, caminhão basculante, guindaste, carregadeira de rodas, retroescavadeira, colhedora, todos esses equipamentos, né, que são essenciais aí na fase de cultivo, né, do cana-de-açúcar. E isso, nós temos já aqui vários precedentes do CARF, eu cito aqui na terceira sessão, quarta Câmara, segunda turma, que inclusive os gastos de manutenção desses veículos, né, suas partes e peças de manutenção, fazem jus a créditos. Presidente, desculpa, patrão, não interromper, mas o slide ainda está no primeiro slide, é isso mesmo? Acho não, que não era. Eu agradeço por você ter comentado. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou interromper porque realmente esse aplicativo aqui, eu não estou tão familiarizado com ele aqui, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, então ele tem várias imagens, né, mas eu vou usá-lo assim, só quando for muito essencial mesmo para a compreensão aqui, para não ficar tomando tempo. Eu agradeço a interrupção. Então, temos aqui glosas, né, um gás com armazém de açúcar, reservatório de álcool, que são, existem precedentes, já aqui eu cito da terceira Câmara, da segunda turma, que esses gastos eles fazem jus a créditos, né, naquele conceito de que são, apesar de não diretamente envolvidos na produção da açúcar e álcool, eles são essenciais, né, combustíveis e lubrificantes usados em todo esse maquinário agrícola, né? Acho que não tem muita discussão em relação a isso. Controle de produção, que são testes, equipamentos usados em testes, né, para a medição do grau de sacarose, que são parâmetros de regulação que são impostos aí pelo Ministério da Agricultura e que os contribuintes têm que seguir, ou seja, são gastos que sem eles não se pode obter o produto final. Estação de tratamento de água, né? Essa produção toda ela gera uma água que é usada como água de reuso, né? Para retroalimentar o processo em várias fases do processo de produção de açúcar e álcool, né? Então isso também existe precedentes favoráveis, inclusive da Câmara Superior, no contexto de produção de açúcar e álcool, né? O vapor, geração de energia elétrica, que a partir do subproduto da cana, né? O bagaço da cana, ele produz vapor e energia elétrica que é reutilizada no sistema de produção. Isso tudo também tem precedentes, inclusive Câmara Superior. Tanques de vinhaça, né? A vinhaça é um refluxo do processo de produção de cana, altamente tóxico, né? E esse tratamento desse resíduo também é essencial, né? Sem isso, primeiro tem uma questão ambiental até envolvida aqui, né? E você precisa ter esse tratamento para a continuidade do processo, né? Senão não tem o processo. E aqui a gente falou dos bens, né, utilizados como insumos. Todos esses bens eles têm serviços também a eles relacionados, né? Por exemplo, você tem serviços de operação e manutenção das máquinas e tratores agrícolas, né? Tudo isso, acredito que não tenha grande discussão em relação ao direito a crédito. Aqui é interessante fazer uma observação dos gastos que são relacionados a transitório fretista, tá? Aqui a fiscalização ela tem o contribuinte forneceu planilhas em Excel com a listagem de insumos, né, das aquisições que geraram crédito, né, e essas planilhas elas foram utilizadas pela fiscalização. Eu, acessando o interior do processo aqui, preparando esse material da sustentação oral, eu reparei que não estão anexados aos autos o arquivo não paginável do Excel, o que dificulta um pouco a análise, né, porque até mesmo para os senhores, né, aqui no julgamento,
é interessante ter essas planilhas, né? No caso aqui, tem alguns gastos, né, que eles estão identificados nessas planilhas como transitório fretista. Tá, eu vou aqui compartilhar aqui, porque aqui tem um ponto que não tá nessas planilhas, né, e acho que é elucidativo aqui para a questão, né. Bom, os senhores visualizam? Bom, esses gastos que estão identificados na planilha como transitório fretista, eles são serviços de transporte que são relacionados a carregamento de cana, transporte das mudas e transporte de olhadura. Tá? Olhadura é esses caules aqui da cana, né? E aí, essa aqui é uma imagem da planilha. Vocês estão visualizando a planilha? Essa planilha é a planilha fornecida pelo contribuinte e utilizada como base para fiscalização. Ô, doutor, Oi. clica naquele cálice que tem embaixo ali, ó, do lado do zoom. Tá vendo ali, do lado direito, embaixo na sua tela ali? Eu não estou vendo, Não desculpa. tá vendo? É como se fosse um cálice de vinho, do lado direito embaixo ali. Na sua tela ali. Tá vendo onde tem zoom? Tá 90%? Ali embaixo, não? Rapaz, eu não estou vendo. Não? Não. Nossa, que estranho. É porque ela não tá passando o slide. Eu acho que você tem que escolhe o slide com o mouse, então. Aí, isso, agora passou. Acho que você tá na planilha que é voltar um. Aí, pronto, agora foi. Que estranho. Bem, tá vendo? Aqui é a imagem da planilha, né? A planilha que é utilizada como base pela fiscalização, foi fornecida pelo contribuinte, que tem esses gastos aqui com aplicação transitória fretista, né? Você vê que vários deles estão identificados transporte de olhadura, transporte de cana, que são essas fases que eu descrevi ali anteriormente, né? Que às vezes ali no acordo da RJ Despacho faz menção aqui somente a essa aplicação, né? Esse título transitório fretista, e não fica muito claro do que se trata, né? E aqui está bem claro que são essas fases que eu descrevi, que já tem precedentes aí diversos falando sobre o direito a crédito, né? Porque são realmente itens essenciais do processo, né? Que vou interromper aqui, só vou utilizar se for necessário. Então, esse transporte de cana-de-açúcar para moagem, transporte para plantio, né? Transporte da cana, em vários momentos do processo, eles fazem jus a crédito, tem precedentes, inclusive, de Câmara Superior, né? Que são essenciais, de fato. Alguns fretes aqui se relacionam ao transporte de funcionários, que é um aspecto discutível, né? Que aqui entendo que assim, são áreas de vários hectares, né, de extensão, que esses complexos aí, verdadeiros complexos agroindustriais, consistem, né? Então, é inimaginável você ter, assim, atividade sem essa mobilidade do pessoal, né, ali dentro dessa imensidão que é uma usina, né, desse tipo. Então, com a devida vênia, assim, ao entendimento contrário que a gente encontra muitas vezes no CARF, são gastos essenciais, né? Você não tem como ter a produção de açúcar e álcool sem esse transporte interno de pessoas, inclusive, né? Tem um grande número de mão de obra aqui empregada nessa produção. Tem fretes aqui também relacionados a transporte de equipamentos e peças de reposição, né, do processo, que também fazem jus a crédito por serem essenciais, né? Aqui é um outro esclarecimento importante, tá?
Porque aqui no despacho decisório e na acordo da RJ, ele faz menção a uns centros de custo que estariam supostamente em branco, tá? E aí eu preciso esclarecer aqui porque é importante. Que o despacho decisório fala, né, que tem alguns centros de custo, um centro de custo em relação aos serviços, né, que são basicamente fretes, que estaria em branco, o valor é de R$600 mil aqui, né? E a própria fiscalização, ela fala que alguns desses valores, eles estão identificados como transitório fretista, que é aquela ideia que eu já expliquei, né, que são aquelas etapas de carregamento da cana, da olhadura, né, eu exemplifiquei ali. Mas aí, dando uma olhada nessa questão dos fretes que estão com centro de custo em branco, você tem a descrição aqui que eles são relacionados a fretes de peças, né? Tem aqui na própria planilha utilizada pela fiscalização, tem essa, que foi fornecida pelo contribuinte, tem essa identificação, e todos os gastos, eles têm aqui indicação de nome de fornecedor, nota fiscal e valor, né? Então, são gastos identificados que deveriam fazer jus a crédito, portanto, né? Doutor Oi. Jorge, Oi. o prazo de 15 minutos se esgotou, mas eu estou prorrogando em razão das dificuldades aí na apresentação. Então, ao menos por mais 5 minutos, eu ainda tenho a palavra. Perfeito. Eu vou ser objetivo aqui. Bom, serviço utilizado tratamento de água, já falei dos bens, né? Tratamento de água, que são aquela água de reuso, né? Energia elétrica também já mencionei, mas são serviços, né? Que se relacionam a etapas que eu já descrevi, tanque de vinhaça também já falei. O fiscal aqui, ele glosou gastos de aluguéis de equipamentos que tem envolvido também a cessão de mão de obra, né? Porque ele entendeu que a mão de obra não faria jus, né? Então, como o contribuinte não consegue segregar, até porque os contratos eles são os mesmos, né? O contrato prevê tanto a locação do equipamento como a cessão de mão de obra, aí não existiria necessidade de segregar isso, porque ambos fazem jus conceitualmente ao crédito, né? E que já tem precedentes de Câmara Superior falando, inclusive, da alocação de mão de obra aplicada na produção, né? Relacionada a aluguéis de equipamentos. Locação de veículos, né? Assim, são caminhões que, no contexto do processo produtivo, aqui descrito, eles são equipamentos, né? Não são meros veículos, né? Eles eles têm funcionalmente a função de equipamentos empregados no processo produtivo, né? Como caminhões, caminhão-comboio, esse tipo de caminhão que é usado ali na parte agrícola do processo, né? Questão dos bens do ativo mobilizado, que o fiscal entendeu se tratar de peças, né, de reposição, na verdade, eles são itens de construção de várias estruturas, né, que compõem ali o parque industrial, né, destilaria, caldeira, difusor, que são realmente estruturas que elas se agregam, né, ao solo, e por isso elas são imobilizadas, né, então por isso ele tomou o crédito então, em 48. Acredito que está bem descrito aí na peça no recurso voluntário, até foi bem destacado no relatório. O último ponto aqui, já encerrando a sustentação, é a questão dos créditos presumidos, né? Aqui, quando os créditos presumidos, tem uma questão de evolução da legislação, e aqui nós estamos falando de um período de 2009, né? Esses créditos aqui, presumidos, eles foram criados já na 10637 de 2002 e 10833, e já tinha a menção, né, a possibilidade desses créditos. E a própria 10637 e a 10833, elas prevêem a não incidência na exportação do PIS e COFINS, com a possibilidade de manutenção de créditos, né? E são os créditos que têm a matriz no artigo 3º dessas leis, né? Que não excepcionam, eles não excepcionam nessa remissão aos créditos
que são presumidos, né, que também estavam tratados no artigo 3º. Então, existia o direito, principalmente aqui se tratando de créditos vinculados à exportação, que é o caso aqui, nós estamos falando de crédito de exportação, existia esse direito já ao ressarcimento e compensação com outros tributos, né? Que essa é uma previsão já da 10637 e da 10833. A 10925 de 2004, ela não modificou essa regra para as empresas exportadoras, ela não excepcionou que a 10637 e a 10833 já tinham assegurado, né? Na época, houve solução de consulta da Receita, que era a 59 de 2005, que confirmou esse entendimento, ou seja, os contribuintes exportadores tinham direito a ressarcir esses créditos e compensar com outros tributos, né? E aí veio, sim, a 12350 de 2010, que limitou temporalmente a possibilidade de ressarcimento dos créditos anteriores, né, a sua edição, postergando para 2012 a possibilidade desse ressarcimento. Só que essa legislação está alterando um direito que já vinha sido assegurado na legislação anterior, né? E aqui, no caso, o pedido de ressarcimento ele foi apresentado anteriormente à edição da Lei 12.350, de modo que essa lei não poderia retroagir, porque ela não se trata de mera norma interpretativa, no caso, né? Então, subsiste o direito ao ressarcimento, e ainda que assim não fosse, né, existe o que foi descrito no recurso voluntário, que aqui o aspecto temporal já foi superado, né? Quando houve aqui o despacho de glosa desse crédito, o crédito já indiscutivelmente faria jus a esse crédito, né? Porque o aspecto temporal ali estabelecido pela Lei 12.350, ainda que se entenda que ele se aplica retroativamente, o que nós discordamos, ele não poderia impedir, né, a fruição do crédito, porque nessa altura ele já tinha esse aspecto temporal já tinha sido superado. Então, essa sustentação oral, peço desculpa aí pelos inconvenientes técnicos e me coloco à disposição dos senhores para eventuais perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Conselheiro Leonardo, pode passar o voto. Recurso voluntário tempestivo, reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade dele, portanto, tomo conhecimento. Faço considerações iniciais em relação aos insumos, peço licença para não ler esses excertos, já de conhecimento da turma. A decisão recorrida. Decisão recorrida na parcela que apreciou a glosa dos bens e serviços considerados pela recorrente como insumos, perfilhou o entendimento de que as despesas incorridas em etapas do processo produtivo, não diretamente relacionadas com a produção de álcool ou açúcar, não geram direito ao creditamento, ou seja, de que os chamados insumos dos insumos não propiciam o crédito. Assim dispôs a decisão, eu a reproduzo e leio um trecho. Portanto, a vedação ao creditamento, a partir dos gastos com os chamados insumos de insumos, decorre do próprio desenho da espécie tributária, desenho esse que se manteve ao longo da cadeia legislativa, desde a lei ordinária até a sua interpretação pela administração tributária. Conclui-se assim pelo acerto das glosas que a fiscalização impôs sobre os créditos apurados pelo contribuinte a partir de gastos realizados ainda na etapa agrícola de seu processo produtivo. Prossigo. Decidiu ainda a decisão atacada que foram corretas as glosas que atingiram os créditos decorrentes de gastos cuja destinação não foi indicada pela contribuinte, mesmo tendo sido instado a fazê-lo. Sem que seja identificada a aplicação dos bens e serviços adquiridos, não é possível aferir a obediência aos requisitos legais de apuração de créditos. Glosas também foram mantidas em relação aos créditos decorrentes de aluguel de máquinas e equipamentos, pois não se demonstrou a distinção entre o valor pago pela mão de obra e o que remunerou máquinas alugadas. Em havendo vedação expressa da legislação quanto ao creditamento a partir de pagamentos a pessoas físicas, a falta de discriminação da natureza dos gastos, todo item de custo tem seus créditos glosados, bem como pelo fato de os gastos da fase agrícola não se prestarem a gerar créditos. Também considerou correta a glosa dos créditos apurados a partir de gastos com aluguel de veículos, por falta de previsão legal, pois não foi apresentada a comprovação do uso dos veículos locados, pelo que fica sem sustentação a afirmação de que seriam utilizados no processo produtivo. Com relação aos créditos apurados a partir da depreciação de máquinas e equipamentos, por se tratarem de peças e não máquinas, em devida apuração de créditos
por aplicação da proporção de 48avos. Por fim, a decisão recorrida negou o ressarcimento de crédito presumido na aquisição de insumos de origem vegetal, pois o ressarcimento de créditos dessa natureza somente poderia ser formalizado a partir de 1º de janeiro de 2012, condição não obedecida pela recorrente. Aí digo eu, do entendimento predominante do CARF em relação ao creditamento dos chamados insumos dos insumos. Destaco que o CARF, em algumas oportunidades, apreciou o tema, sendo que transcrevo a emenda do acordo número 33.01.007.126, de relatoria do conselheiro Winderley Moraes Pereira, a seguir reproduzida. Transcrevo. Sirvo-me do contido no voto proferido pelo conselheiro Winderley para fundamento. Insumo do insumo. Outra discussão que merece ser elucidada neste parecer normativo é sobre a possibilidade. O conselheiro está se reportando ao parecer normativo COSIT 5/2018. Outra discussão que merece ser elucidada neste parecer versa sobre a possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, insumo do insumo. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da primeira sessão do STJ em Testilha foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços a terceiros. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica, para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda, ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos, verticalização econômica. Isso porque o insumo do insumo constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento do conceito de insumo. Esta conclusão é especialmente importante neste parecer, porque até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação de serviços a terceiros, insumo do insumo. Portanto, com o novo entendimento da Receita, devem ser afastadas as glosas referentes à aquisição de bens e prestação de serviços referentes à produção de carvão vegetal. Era um tema especificamente tratado. Ainda, também confirmando que os chamados insumos dos insumos garantem o direito ao crédito da contribuição, em outra decisão proferida pelo CARF, por unanimidade de votos, em processo de relatoria do conselheiro Luiz Felipe de Barros Resch. Reproduzo a emenda de tal decisão. Eu destaco o excerto em que é tratado a questão dos insumos com reconhecimento do direito a crédito. É o Acórdão 3001-01435. No voto condutor, o conselheiro Luiz Felipe adotou a compreensão exposta pelo conselheiro Rosaldo Trevisan, no Acórdão 3401-003-097, cujos excertos são abaixo reproduzidos, os transcrevo. Esta turma de julgamento, em processo de minha relatoria, de igual modo, compreendeu pelo direito ao crédito das contribuições em relação aos gastos incorridos com insumos ou insumos, de acordo com a ementa adiante. Nós julgamos agora em janeiro de 2021. É o Acórdão 3201-007-720. A recorrente trouxe resumidamente seu processo produtivo, qual consiste nas seguintes etapas. Eu já li estas etapas por ocasião da leitura do relatório. Assim, considerando o entendimento predominante do CARF de que os insumos dos insumos geram direito ao crédito das contribuições, somado às peculiaridades do caso concreto, é que serão analisadas as razões recursais em confronto com o consignado pela fiscalização e na decisão recorrida. Tecidas tais considerações, passa-se a análise individualizada das glosas efetivadas conforme tópicos da peça recursal. Bens utilizados como insumos. Gastos com plantio de cana-de-açúcar. Como visto, a decisão recorrida trilhou o entendimento de que é indevido o creditamento sobre os denominados insumos dos insumos, posicionamento rechaçado majoritariamente por este CARF, consoante exposto no item precedente. Da fiscalização tem-se. Então, eu elenco ali os custos ali que foram glosados, né? Todos estão relacionados aos setores envolvidos com a produção de açúcar e álcool. Por sua vez, a recorrente defendeu que tais glosas se mostram indevidas, pois o cultivo da cana é necessário à manutenção do processo produtivo dos bens finais comercializados, açúcar e álcool. Com relação a tais dispêndios,
compreendo que a recorrente tem parcial razão, exceto no que se refere aos gastos incorridos com a rubrica denominada habitação. Do CARF, cito os seguintes precedentes. Então, trago precedentes aqui da Câmara Superior, processo de relatoria da conselheira Tatiana Mijama, trago precedente de relatoria do conselheiro Valdir Navarro, desta turma, do presidente conselheiro Paulo Roberto, para dar no item parcial provimento ao tópico para reverter as glosas em relação aos gastos incorridos com o plantio de cana-de-açúcar, com exceção do dispêndio denominado habitação. Gastos com reservatório de álcool e armazenagem de açúcar. Trago o excerto da fiscalização em relação a tal glosa e prossigo. O recorrente entende que os gastos relacionam aos equipamentos industriais, armazéns e tanques que abrigam o produto açúcar e álcool, que será transportado para a venda, que esta etapa de envase e armazenagem sujeita-se a controles sanitários e de segurança, no caso do álcool, de modo que mostre-se como gasto essencial ao processo produtivo, ainda que não diretamente nele aplicado. O laudo técnico acostado pela recorrente descreve a armazenagem de açúcar e álcool. Transcreva os principais itens do laudo. Tem razão a recorrente. Os gastos incorridos com reservatório de álcool e armazenagem de açúcar geram direito ao crédito. Nesse sentido, cito novamente o acordo da Câmara Superior, 9303-010-724. Trago também o acordo 9303-009-286 e o acórdão 93-008-299, todos da Câmara Superior, e que concede o direito ao crédito na armazenagem do açúcar e do álcool. Então, estou provendo recurso para reverter as glosas em relação aos gastos incorridos com o reservatório de álcool e armazenagem de açúcar. Gastos com combustíveis e lubrificantes. Trago os excertos da fiscalização. Novamente, aqui eu digo que a recorrente tem parcial razão em relação ao creditamento da contribuição sobre gastos com combustíveis e lubrificantes, com a ressalva no que se refere a tais gastos incorridos nos veículos administrativos. O entendimento do CARF pelo direito ao creditamento, trago precedentes e também da Câmara Superior. Então, no item, eu estou dando parcial provimento no tema para reverter a glosa no que tange aos gastos incorridos com combustíveis e lubrificantes, exceto os efetuados nos veículos administrativos. Gastos com controle de produção. Novamente, trago os excertos da fiscalização, digo que a razão está com a recorrente, pois tais despesas categorizados como gastos em atividades laboratoriais na operação de açúcar e álcool, concede direito ao crédito. Trago precedentes em relação aos gastos aí de laboratório industrial microbiológico, laboratório de cotesia. Então, eu estou provendo, trago especificamente gastos de materiais de laboratório na atividade de açúcar e álcool. Processo recente, julgado pelo conselheiro Vinícius Guimarães. Também trago da Câmara Superior, acordo 9303-009-729, de relatoria do conselheiro Denis Brito. Dou provimento no tópico para reverter a glosa dos gastos com controle de produção. Gastos com estação de tratamento de água, tratamento de efluentes. Mais uma vez, compreendo que assiste razão à tese recursal. Trago precedente recente de relatoria da conselheira Mara, julgado em março deste ano. Também precedente do conselheiro Salvador e da Câmara Superior, de processo também recentemente julgado, de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Voto por reverter a glosa no que se refere aos gastos com a estação de tratamento de água e tratamento de efluentes. Gastos com geração de vapor e energia elétrica. Mais uma vez, merece provimento o recurso no item. Os gastos efetivados com a geração de energia para a sua atividade produtiva geram direito aos créditos da contribuição. Trago precedentes. Acordo 3401-008-604, em relatoria do conselheiro Carlos Henrique Pantaroli. Transcrevo os principais excertos do julgado. Trago também acórdão
da Câmara Superior, o acordo 93.03.010.722, de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças. 2 acordos do conselheiro Poças. O outro é o 93.03.008.299. Reconheço o direito ao crédito dos gastos com geração de vapor e energia. Gastos com captação, redes e tanques de vinhaça. A recorrente defende que a vinhaça é subproduto de usinagem, né, com alto poder poluente, para mitigar os efeitos poluentes e reaproveitar as sobras, eliminando desperdícios. A indústria sucrocoleira tem reutilizado a vinhaça no processo de fertilização do solo, sendo que os gastos com esse sistema de captação, armazenamento, tratamento e reutilização são essenciais à obtenção do insumo essencial, que é a cana-de-açúcar. Entendo que merece provimento recurso na matéria. Também trago precedentes do CARF em tal sentido, um acordo de relatoria do conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Transcrevo os principais excertos. Também me reportam o acordo de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças, o 93.03.004.918, e do conselheiro Rafael Abad, 3302.006.737, dou provimento ao recurso para conceder o crédito em relação aos gastos com captação, redes e tanques de vinhaça. Serviços utilizados como insumos. Então, serviços empregados no preparo do solo, cultivo e transporte de cana-de-açúcar. A recorrente transcreve os serviços, né? Eu reproduzo ali. Eu entendo que ela tem parcial razão, cotejando-se a glosa os argumentos recursais, compreendo que tais gastos geram direito ao crédito, excetuando-se os gastos elencados pela fiscalização no item, abre aspas, 02, centro de custo em branco, valor base de cálculo 600 mil, por ausência de prova por parte da recorrente. Então, eu dou provimento com exceção a este custo. Trago precedentes. Aí, com relação ao crédito postulado no item, sendo de custo em branco, por ausência de prova de se negar provimento ao pleito da recorrente. A decisão recorrida assim consignou, abre aspas. Cabe ainda dar por corretas também as glosas que atingiram os créditos decorrentes de gastos cuja destinação não foi indicada pela contribuinte, mesmo tendo instado a fazê-lo. Sem que seja perfeitamente identificada a aplicação dos bens e serviços adquiridos, não é possível aferir a obediência aos requisitos legais de apuração de créditos. Obediência é essa que cabe a contribuinte demonstrar. Daí que não se admitem tais créditos, fecha aspas. Como sabido, em processo em que o contribuinte pleiteia créditos, é ônus da contribuinte provar a sua certeza e liquidez. Aí trago aqui considerações jurisprudenciais e doutrinárias sobre esta questão. Então, eu voto por reverter a glosa em relação aos gastos incorridos com serviços empregados no preparo do solo, cultivo e transporte da cana-de-açúcar, com exceção do elencado pela fiscalização do item 02, sendo de custo em branco o valor da base de cálculo de 600 mil, por ausência de comprovação de certeza e liquidez do crédito. Serviços empregados na estação de tratamento de água. Pelos mesmos fundamentos esgrimidos no item E, gastos com estação de tratamento de água, eu voto por reverter a glosa. Serviços empregados na geração de vapor e energia. Para evitar o enfado, reporto-me a razões decisórias encartadas no item F, gastos com geração de vapor e energia elétrica, e voto por reverter a glosa. Serviços empregados na captação e reaproveitamento de vinhaça. Do mesmo modo, eu me reporto ao item já julgado e reverto. Créditos relativos a aluguéis de máquinas e equipamentos. Item A, aluguéis de equipamentos com cessão de mão de obra. O fisco assim descreveu o tema. Aluguel de máquinas e equipamentos com inclusão de mão de obra. Valor da base de cálculo, R$ 25.400. A legislação não prevê a necessidade de que os aluguéis de máquinas e equipamentos estejam envolvidos diretamente com o setor de fabricação. Todavia, de acordo com a coluna produto, nos valores de gastos estão inclusos mão de obra. Além disso, de acordo com a coluna nome, custo, os gastos se referem aos setores: armazém de açúcar, captação de vinhaça, estação de tratamento, geração de energia elétrica e geração de vapor, que são setores não envolvidos diretamente com a produção de álcool. Fecha aspas. Já a decisão recorrida
negou provimento à manifestação de conformidade no tema, sob o argumento de que os gastos com locação de equipamentos teriam sido formalizados em contratos mistos, por envolver gestão de mão de obra. A recorrente se defende com o argumento de que a esmagadora maioria dos gastos se refere à locação de equipamentos, sem envolver mão de obra, e ainda nos gastos em que a mão de obra envolvida trata-se de serviços de operação diretamente relacionados ao processo produtivo. A decisão recorrida foi no mesmo sentido da fiscalização especial pela ausência da identificação das locações de equipamentos, com e sem cessão de mão de obra. Com a peça recursal, compreendo que a recorrente não conseguiu demonstrar com provas os seus argumentos, de modo a contrapor as razões postas pela fiscalização e decisão recorrida. Assim, adoto os fundamentos da decisão atacada como razões de decidir. Reproduzo. No primeiro item, a glosa veio da impossibilidade da distinção entre o valor pago pela mão de obra e o que remunerou máquinas alugadas. Havendo vedação expressa da legislação quanto ao creditamento a partir de pagamentos a pessoas físicas, a falta de discriminação da natureza dos gastos, todo o item de custo teve seus créditos glosados. A primeira objeção levantada pela defesa de que a esmagadora maioria dos gastos refere à locação de equipamentos, sem envolver mão de obra. Esse argumento perde sua força na medida em que a contribuinte foi intimada a fazer a distinção e não o fez. Como já visto, a identificação precisa da natureza e destinação dos bens e serviços obtidos é imprescindível para o acatamento dos créditos da não cumulatividade. Não feita essa distinção, os créditos não podem ser aceitos, fecha aspas. Assim, voto por negar provimento ao recurso no tópico. B. Aluguéis de veículos. Trago o que consignou a fiscalização. A recorrente anota que tais veículos são empregados no abastecimento e lubrificação das máquinas, essenciais à manutenção do processo produtivo, pois constituem-se como equipamentos operativos, e não como meros veículos. Novamente, compreendo que falhou a recorrente no seu ônus probatório. Assim, é de se negar provimento na matéria, com base na fundamentação exposta na decisão recorrida adiante transcrito. Abre aspas. No segundo momento, a glosa recaiu sobre créditos apurados a partir de gastos com aluguel de veículos, por falta de previsão legal. O único argumento concreto dado pela contribuinte para contestar a glosa é de que os veículos seriam empregados no processo produtivo, inclusive para lubrificação e abastecimento de maquinário. Fecha aspas, nada a deferir no tema. Aqui, compreendo que falhou a recorrente, deveria ter detalhado melhor esta matéria. Créditos relativos a bens do ativo imobilizado. Então, trago o apontamento da fiscalização. A decisão recorrida foi no sentido de que a apuração dos créditos de depreciação a partir da proporção atípica de 1,48 não se estende a todos os itens registrados no ativo imobilizado, mas apenas a máquinas e equipamentos adquiridos já nessa condição, sendo incabível a pretensão da recorrente de incluir na regra excepcional peças e partes que eventualmente seriam reunidas na montagem de uma máquina. A recorrente afirma que o direito a crédito do ativo imobilizado não recai somente sobre máquinas e equipamentos, ao contrário do que afirma a fiscalização, mas também sobre outros bens incorporados ao imobilizado adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda, e que a grande maioria dos itens se refere à construção de um difusor, que consiste em um maquinário que se agrega às estruturas físicas do parque industrial da recorrente, sendo que tal maquinário é utilizado para extrair sacarose da cana-de-açúcar. Outros itens que também figuram na tabela de ativo imobilizado incluem construção de caldeira, destilaria, preparador de caldo, fábrica, armazém de açúcar, reservatório de álcool, bem como alguns itens utilizados na fabricação de caminhões e outros implementos agrícolas, que se trata de montagem de veículos e tratores, consistente em acoplamento de adereços para fins de adaptar os veículos à agricultura canavieira. Ainda, item aplicados no processo produtivo, no laboratório de teor de sacarose, geradores de energia elétrica, estação de tratamento de água, receptores e distribuidores de vinhaça. A legislação regendo a matéria se estabelece. Transcrevo o artigo 3º, inciso 6. Com recurso voluntário, a recorrente trouxe ilustrações do difusor de cana-de-açúcar e da caldeira de cana-de-açúcar a seguir reproduzidas. Trago as imagens. Do recurso voluntário se extrai. O difusor de cana-de-açúcar promove a quebra química das membranas das células que contêm a solução rica em sacarose, aumentando a permeabilidade. No difusor de cana, a sacarose é extraída exclusivamente por um processo de lavagem repetitiva, passando por diluição para a solução de menor concentração. A caldeira de cana-de-açúcar é responsável por queimar o bagaço de cana e produzir o vapor, que é utilizado também para a geração de energia, processo chamado de cogeração.
Na breve descrição de suas funções e da ilustração de suas estruturas, constata-se que, inegavelmente, os materiais listados na relação de ativos entregues à fiscalização em tudo se amoldam às necessidades para a construção destas estruturas, como, por exemplo, chapas de aço, vigas, sensores de temperatura, isolamento térmico e termostatos. A planilha de ativo imobilizado apresentada pela recorrente indica claramente que os itens ali listados se destinam, em sua esmagadora maioria, à construção do difusor, da caldeira e outras estruturas industriais. Fecha aspas. Ao contrário do entendimento da fiscalização e da decisão recorrida, o crédito não recai somente sobre máquinas e equipamentos, mas também sobre outros bens incorporados ao imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda, como no caso concreto, peças e partes que foram incorporadas ao ativo imobilizado, o difusor, a caldeira, a destilaria, o preparador de caldo, fábrica, armazém de açúcar, reservatório de álcool, montagem de veículos e tratores consistente em complemento de adereços para fins de adaptar os veículos à agricultura canavieira. A materialidade de que tais bens, peças e partes agregados ao ativo imobilizado é justificativa para que se supere a formalidade da classificação como insumos e se chegue a reconhecer o direito ao crédito nos termos da legislação de regência. Entendo que agiu de modo acertado e recorrente para o aproveitamento do crédito relativo aos gastos com aquisição de bens, peças e partes que aderiram a bens do ativo imobilizado, ao incorporá-los a tais ativos, para então requerer o crédito a partir da depreciação, pois não há previsão legal para a tomada de crédito de tais despesas como insumo. Assim, é de se prover o recurso na matéria, com o reconhecimento dos créditos relativos a bens do ativo imobilizado. Da possibilidade de aproveitamento dos créditos presumidos de origem vegetal, cana-de-açúcar, através de ressarcimento. Na matéria, está correta a decisão recorrida conforme a seguir, abre aspas. Segundo a legislação aplicável, o ressarcimento de créditos dessa natureza somente poderia ser formalizado a partir de 1º de janeiro de 2012, condição não obedecida pela interessada. O argumento da defesa vai no sentido de que, por ocasião dos despachos e mesmo da manifestação de conformidade, a limitação temporal já não existiria, pelo que não faria sentido impedir o aproveitamento dos créditos sob modalidade de ressarcimento. A contribuinte não é exitosa em sua tentativa de afastar os motivos que levaram a autoridade administrativa a negar o ressarcimento dos créditos. Isso porque a limitação temporal aos pedidos de ressarcimento é condição de admissibilidade da pretensão veiculada a ser verificada no momento em que esta é formalizada. Não há hipótese em que a violação de uma condição dessa natureza possa ser sanada posteriormente, ainda mais na ausência de modificação da legislação tributária que permitisse superação da condição. Veja-se que não houve glosa aos créditos, apenas adequação de sua forma de utilização. Assim, correta a negativa da utilização desses créditos na modalidade de ressarcimento fechados. Digo eu, a recorrente apresentou o pedido de ressarcimento em 29 de janeiro de 2010, portanto, em data anterior ao permitido legalmente. Ao caso, tem aplicação o contido no artigo 56A da Lei 12.350. A permissão de ressarcimento prevista no artigo 56A da Lei 12.350, referente a créditos gerados a partir do ano calendário 2011, não alcança o crédito presumido objeto dos autos apurados entre 1º de abril de 2009 e 30 de junho de 2009 e transmitido em 29 de janeiro de 2010. Com o advento da Lei 12.350, relativamente ao crédito presumido do artigo 8º da Lei 10.925, a autorização para se pedir o ressarcimento em dinheiro tem ressalva de que o pedido somente poderia ser efetuado a partir de 1º de janeiro de 2012, conforme expressamente previsto no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 56A, reproduzo. Assim, uma vez que a legislação estipulou taxativamente que o aproveitamento do crédito presumido em questão mediante ressarcimento somente poderia ser efetivado a partir de 1º de janeiro de 2012, em se tratando no caso concreto de pedido de ressarcimento transmitido em 29 de janeiro de 2010, vale a restrição anteriormente vigente e o crédito só poderá ser utilizado na dedução da contribuição apurada. Esta turma de julgamento, em processo de minha relatoria, assim decidiu. Nós julgamos essa questão através do acordo 3201.007.255, em setembro de 2020. Nestes termos, procede o pleito recursado. Conclusão. Diante do exposto,
Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer os créditos referentes a 1. Gastos incorridos com o plantio de cana-de-açúcar, com exceção do dispêndio denominado habitação. 2. Gastos incorridos com reservatório de álcool e armazenagem de açúcar. 3. Gastos incorridos com combustíveis e lubrificantes, exceto os efetuados nos veículos administrativos. 4. Gastos com controles de produção. 5. Gastos com estação de tratamento de água, tratamento de efluentes. 6. Gastos com geração de vapor e energia elétrica. 7. Gastos com captação, redes e tanques de vinhaça. 8. Gastos incorridos com serviços empregados no preparo do solo, cultivo e transporte da cana-de-açúcar, com exceção do elencado pela fiscalização no item 02, sendo de custo em branco o valor da base de cálculo, R$ 600 mil, por ausência de comprovação da certeza e liquidez do crédito. 9. Serviços empregados na estação de tratamento de água. 10. Serviços empregados na geração de vapor e energia elétrica. 11. Serviços empregados na captação e reaproveitamento de vinhaça. E 12. Créditos relativos a bens do ativo imobilizado. É como voto. Senhor presidente. Leonardo? Senhor presidente. Sim. Poderia só solicitar um esclarecimento aí quanto a 2 itens só do voto? Sim. Doutor, nós estamos sem a sua imagem. Talvez falte só clicar aí no símbolo do vídeo, ou eu não sei, talvez seja isso. Isso. Pedir esclarecimento ao relator em relação a que itens? São 2 itens. O item 8 é relacionado aos serviços, né? Assim, tem lá o despacho decisório, ele menciona serviço, o centro de custo em branco, né? Esse valor de R$ 600 mil. Porém, ele mesmo, ele relaciona alguns itens que estão aí nesse montante, que a própria fiscalização identificou como transitório fretista. Nesse mesmo item, tá? Aí, as planilhas da fiscalização, elas, que tem essa identificação de transitório fretista, são aqueles itens que têm a descrição como transporte de mudas, transporte de cana, né? Então, é uma ressalva feita pelo próprio despacho, né? Então, eu queria só ver se essa glosa também recai sobre o que a própria fiscalização identificou como transitório fretista. E aí, um outro item com relação a máquinas e equipamentos, concessão de mão de obra, só para esclarecer se a glosa mantida é com relação à mão de obra exclusivamente ou quanto aos equipamentos. Só esses 2 esclarecimentos, por favor. Mantém a glosa na íntegra, vocês estão mantendo a glosa na íntegra em ambos. Então, em ambos, Leonardo, você está dizendo em ambos mão de obra e equipamentos. O primeiro item que ele mencionou foi aqueles transitórios de frete. Né? Para mim, no voto ficou muito claro que ele reverteu a glosa. Ele só manteve a glosa naqueles itens de custo em branco. A única glosa que ele manteve até foi bem específico em mencionar o valor, mas o item transitórios fretistas, inclusive, que foi mencionado, destacado na sua sustentação oral, para mim, me chamou a atenção e eu observei e ficou claro que ali foi revertida a glosa. Perfeito, porque, desculpa a insistência no ponto, é que esse item, a própria fiscalização identificou, dentre aqueles que são com centro de custo em branco, porque a planilha utilizada ela tem uma coluna de centro de custo e uma coluna de aplicação. Dentre esses que estão marcados com centro de custo em branco, tem alguns dentre esses que estão marcados como aplicação transitório fretista. Isso é o texto do próprio despacho, tá? Então, na minha visão, teria que diferenciar essas 2 situações aí dentro desse supostamente sem centro de custo, né? Como o presidente falou, eu estou mantendo em relação ao centro de custo em branco. Sim, é que dentro desse com centro de custo em branco, tem valores ali com centro de custo em branco, porque o centro de custo ele é onde foi aplicado, né, aquele gasto. Mas a planilha também tem a aplicação, a descrição da aplicação. Dentre esses que estão com centro de custo em branco, existem, dentro desse universo,
alguns que a fiscalização identificou como transitório fretista ali. Isso é o texto do despacho, tá? Eu não estou inovando aqui. Esse transitório fretista, ele não entra ali no serviço de frete para transporte de mão de obra rurícola, transporte de peças para manutenção do transitório fretista? A recorrente argumenta que o serviço consiste basicamente em aí, um dos itens, serviço de frete para transporte de peças para manutenção do transitório frentista. Caminhão empregado no abastecimento e lubrificação do maquinário utilizado. Né? Eu estou dando provimento a todos os itens que a recorrente relacionou, com exceção do centro de custo em branco. Perfeito, tá. Não, eu acho que como Vossa Senhoria mencionou expressamente transitório fretista, eu acho que já satisfaz o meu ponto. É que talvez, doutor, eu tenha cometido a falha de, na leitura do meu voto, eu pulei justamente essa parte. Eu coloco, já recorrente argumenta que os serviços consistem basicamente em... Aí eu elenco vários serviços, certo? Dentre esses serviços, eu coloco serviços de frete para transporte de peças para manutenção de transitório frentista. Caminhão empregado no abastecimento e lubrificação do maquinário utilizado no cultivo de cana. Aí eu coloco, parcial razão assiste a recorrente. Cotejando-se a glosa os argumentos recursais, compreendo que tais gastos geram direito ao crédito, excetuando-se os gastos elencados pela fiscalização, centro de custo em branco. Sim. Valor de base, 600 mil. Então, eu estaria revertendo o do transitório fretista. Não, perfeito, perfeito. É só para não ter confusão, porque, de fato, assim, como eu expliquei, né, o despacho ele fala centro de custo em branco, 600 mil reais. Dentre esses, tem alguns com centro de custo em branco, mas indicado o transitório fretista. Então, como Vossa Senhoria mencionou expressamente o transitório fretista, a fiscalização não vai poder desconsiderar essa parte, mas acho que ficou esclarecido. Ok. Esclarecido, doutor Jorge? Sim, com relação a máquinas, equipamentos, alocação, porque assim, a planilha ela tem gastos ali com locação de pessoa jurídica, certo? Está identificado como locação de equipamentos de pessoa jurídica, de coisas como tratores, etc., né? Esse tipo de equipamento. E tem lá pagamentos na planilha identificados como pessoa física. Do Vossa Senhoria está glosando os dois, é isso? Mesmo quando o pagamento é feito a pessoa jurídica? Eu estou glosando os dois, doutor, pela falta de prova. Eu achei que falhou a recorrente nos seus argumentos. Estou mantendo a decisão recorrida. Não, perfeito. Perfeito. Bom, acho que prestados os esclarecimentos solicitados, né, doutor Jorge? Muito obrigado, muito obrigado. Desculpa aí a... Me permite, senhor presidente? Sim, Arnaldo com a palavra. Deixa eu só insistir, Leonardo, nessa questão do transitório frentista, tá? Porque se a tua intenção é excluir ou dar o crédito sobre o transitório frentista, me parece que pode realmente ter uma certa dubiedade em relação a esse item. Eu estou vendo, eu não vi todo o processo, tá? Eu estou me baseando no teu voto, naquela parte onde tu lista o apontamento sobre da fiscalização. Isso está na página, na folha 43 do teu voto. E quando a fiscalização cita o centro de custo em branco e tu excetua a reversão da glosa em relação àqueles 600 mil do centro de custo em branco, ele cita ali, em relação a esse item, o contribuinte não informou na coluna nome centro de custo em qual setor os custos foram consumidos e sobre os quais apropriou créditos. Portanto, não foi possível aferir a certeza de liquidez do crédito tributário. E ele continua, além disso, na coluna nome aplicação, o contribuinte não informou em sua maioria o tipo de custo que foram consumidos, a não ser, em alguns casos, informou transitório fretista. Ou seja, parece mesmo que o transitório fretista, que ele chama como tipo de custo, estaria no centro de custo em branco, tá? Então, se a tua intenção é reverter essa glosa, talvez tenha uma dubiedade no voto. Mas com essa passagem que você acabou de ler, Arnaldo, eu acho que ele entra dentro da exceção naquilo que está com centro de custo em branco. Na verdade, Paulo, é que quando o Leonardo ele fala na reversão da glosa,
ele fala com exceção daquele centro de custo em branco, 600 mil. E dentro desses 600 mil está o transitório frentista, pelo que eu entendi. É isso aí. Não, aí... Eu acho que eu vou ter que É verdade. inserir uma frase ali, excetuando-se os gastos elencados pelo centro de custo em branco, o valor por ausência de prova por parte... talvez colocar neste tópico, reconhecendo o crédito em relação ao transitório frentista. E aí é bom realçar que este está identificado, né? A exceção é em razão disso, tá? Está demonstrado. Bom, o relator faz essa alteração para ficar claro que a glosa em relação à transitório frentista, ela está sendo revertida no voto. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Arnaldo. Ok. A matéria é conhecida, envolve, né, as indústrias agroindustrial, aqui relacionada à usina de álcool, em que, mais uma vez, tem essa questão da fase agrícola. Todos os itens que foram revertidos à glosa está muito bem detalhado e amparado em precedentes do CARF, inclusive alguns desta turma. Então, eu acho que não há dúvida. Os únicos itens, os itens que foi negado, só revendo, foi aquele item denominado habitação, combustíveis e veículos em relação combustível e lubrificante de veículos utilizados na administração, o centro de custo em branco, que já foi mencionado, aluguéis e equipamentos, concessão de mão de obra, aí é questão de probatória, assim também como é questão probatória, os aluguéis de máquina e equipamento. Em relação ao aproveitamento de crédito presumido através de ressarcimento, ficou muito bem pontuado que ali é uma questão temporal que limita esse aproveitamento, embora questionado pela recorrente. Então, eu acho que está muito bem pontuado aquilo que foi revertido e as questões que foram, os itens que foram mantidos à glosa. Talvez também um item que ressalta, deve ser ressaltado, é a depreciação com base no 1,48 avos relativo a bens imobilizados, em que a fiscalização e a DRJ entenderam que as peças não poderiam também sofrer esse tipo de depreciação. O relator demonstrou que, uma vez incorporada, elas passam a fazer parte do custo, e se não for dessa maneira, na aquisição elas não teriam o desconto do crédito. Então, acho que o voto em síntese é isso, muito bem demonstrado pelo relator, e também não vejo questões que são controvertidas na turma. Bom, acho que podemos votar, conselheiro Elcio. De acordo com a jurisprudência já assentada, né, não só dessa turma, mas de outras turmas, inclusive da Câmara Superior, em consonância com... Eu sempre tenho votado nessa matéria, acompanho integralmente o relator. Eu só faço uma observação, assim, considerando que a gente sempre faz esse destaque, Leonardo, se for indevida, você me esclareça. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer, observados os demais requisitos da lei, os créditos referentes a... A gente sempre faz essa ressalva, né, porque tem aquelas questões de ser operação tributada, né, de adquirir de pessoa jurídica domiciliada no país. Então, se você concordar, eu acho que seria interessante manter como a gente sempre vem adotando.
Sim, sem problema, conselheiro. Ok, eu acompanho o relator. Conselheiro Pedro. Parabenizo o relator pelo excelente trabalho, um voto que nos deixa muito seguro. Acompanho integralmente. Conselheira Mara. Acompanho o relator. Conselheiro Arnaldo. É bom quando o voto desse ele é bem estruturado, porque ele facilita demais a compreensão da matéria e o voto é longo, né, Leonardo? Eu te confesso que eu estou em dúvida em relação ao item específico, que é a questão da armazenagem, tá? Gasto de reservatório de álcool e armazenagem de açúcar. Tem algum processo envolvido aqui, Leonardo? Tu te recorda? Ou é simplesmente armazenagem? Processo de industrialização que é feito a partir desses pontos, ou é simplesmente armazenagem? Eu compreendo que a armazenagem é a etapa final da cadeia produtiva do açúcar e do álcool. Ok. Então, senhor presidente, eu estou acompanhando o voto, exceto nessa parte dos reservatórios, tá? Os reservatórios estão em que item? Eu estou no texto, é o B, deixa eu ver aqui O dispositivo, Leonardo. O dispositivo? Você não está acompanhando o reservatório de álcool ou na armazenagem também de açúcar? É o item 2. É o item 2, eu não reverto o item 2, tá? Okay. Nem álcool, nem açúcar. Nem álcool, nem açúcar. Mas o açúcar é subproduto, né, não? Eu acho que esse açúcar é para fazer o álcool, né, não? Ah, não. Não tem açúcar que faz álcool. É outro produto. Não, é que, na verdade, Mara, se tu pegares ali o texto do Leonardo, ele coloca que, e foi isso que eu tinha entendido, tá? Que seria uma etapa dali, eles sairiam para venda. O produto já está acabado, né? Já está acabado ali. Só que o problema é que aonde que vai colocar o álcool? Eu estou entendendo é como uma embalagem, o reservatório como uma embalagem do produto, né? Não é embalagem para transporte. Porque como que você vai? O inciso 9 diz exatamente isso, né? Armazenagem para vendas, né? Pois é, mas aonde você vai? O álcool, que jeito de você não... Álcool e açúcar, como que você vai fazer? O produto está pronto para venda, mas tem que tirar ele e colocar no caminhão, né? O armazém, só para esclarecer o fato, né? Você imagina, o açúcar era depositado lá, eu tinha uma foto aqui, né? Montanha de açúcar, né? Então, dali ele vai ser ensacado, ele não está pronto ainda, né? Ele só está pronto para seguir para venda depois nesse espaço, né? Que ali é feito essa saque. O açúcar é feito em saque ainda a partir desse armazém? Sim, ele não é armazenado em sacado, ele é armazenado em uma montanha de açúcar. Ok. Eu também entendi que isso é um silo de açúcar. Tem até foto aqui. Não, ok, então, se é nesses termos, então eu acompanho o voto integral. É por isso que eu considerei essa armazenagem como a última etapa do processo produtivo. Me corrija, doutor, se eu estiver errado, mas me pareceu que é isso, né? É correto, sim. Ok, Arnaldo, então... Estou acompanhando, então. Ajuda da Mara esclarecendo também, obrigado, Mara. Laércio. Acompanho o relator. Laércio. Eu acompanho também o relator, o voto muito bem organizado, como sempre. Eu só tenho uma dúvida, só voltando nesse ponto aqui, da exceção, né, que você, conselheiro Leonardo, vai fazer um pequeno ajuste, mas mantém o valor, porque eu fiquei com a impressão de que se cravar aqui os 600 mil, parte dos 600 mil a gente já estaria retirando por conta do serviço transitório. Então,
eu entendo aqui uma certa contradição se a gente cravar no dispositivo os 600 mil. Não, eu vou fazer esse ajuste, conselheiro Márcio, porque, na verdade, então, desses 600 mil vai retirar o frentista transitório. Tá bom. Estou acompanhando o relator. Aí, prefeito, acho que a redação definitiva deu passo na sequência com esse ajuste. Obrigado pela observação, conselheiro Márcio. Bem lembrado, então, deve ser feito ajuste. Eu também, finalizando a votação, eu acompanho o relator, a decisão, então, para os processos da usina Ouro-Oeste, a partir do 219 e vai até, acho que, 222, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer os créditos, observando os requisitos da legislação de regência em relação a... Então, aí, todos aqueles itens de 1 a 9, de 1 a 12, em que foram lidos pelo conselheiro relator. Apenas com a observação de que será alterado no item 8, no que diz respeito ao centro de custo em branco, levando em conta que aquele item de transitório fretista será retirado e esse valor originalmente anunciado de 600.684, ele vai ser corrigido. Então, este foi o resultado. Agradeço, doutor Jorge, a sua participação e tenha um bom dia. Bom dia a todos. Só repetindo, esse julgamento, essa decisão, ser preciso, ela se aplica ao item 219, 220, 222 e 223. Obrigado, então, doutor. Tenha um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Apoio, por favor. Eu vou pedir para que seja interrompido a gravação. Eu vou fazer o intervalo de 10 minutos. Retomaremos logo após.